Tá bom, tá gravando. Então tá bom. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Luiz Rosa. Nós vamos entrevistá-lo para mais um trabalho nosso aqui de apresentação de boas práticas em gestão de pleitos, que faz parte aqui do nosso curso. É um prazer ter o Luiz aqui conosco. Preparamos aqui algumas perguntas aqui para puxar a experiência dele. E eu gostaria de passar a palavra para você, Luiz. Sinta-se à vontade em se apresentar, por favor. Seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Bom dia, pessoal. Eu trabalho com perícia há 40 anos. Comecei em 1980. Antes eu já trabalhava com meu pai, que era perito. E quando a gente fala em perícia, a gente está falando de uma gama grande, né? Incluindo a parte de pleitos. Depois de começar com perícia, eu passei uma fase longa de administração de contrato, de gestão de obras. Então, eu me sinto confortável porque eu trago a experiência do campo justamente para a gestão de pleitos, para as perícias. Muito bem, bem lembrado, né? É importante ter rodado um pouquinho esse Brasil aí, as oportunidades, as obras, para que a gente possa consolidar bem, né, o que está sendo disputado, discutido, né, Luiz? Para que isso daí possa favorecer de elementos e de estruturar todos os pedidos, né, as solicitações de disputa, os pleitos em geral. Bom, vamos lá, Luiz. Primeira pergunta aí para a gente discutir. Do ponto de vista da contratante, então vamos colocar o bonezinho da contratante. Quais medidas podem ser tomadas para se evitar o pleito? Em primeiro lugar, você precisa identificar, para que a gente possa responder, existem vários tipos de pleito. Tem aqueles pleitos que são imprevisíveis, né? Uma chuva, um evento, uma pandemia, tá certo? E tem outros eventos que eles podem ser evitados ou podem ser reduzidos. Então, a gente fala de ociosidade, fala de improdutividade, está falando de extensão de prazo. Então, quando você pergunta para evitar o pleito, a gente primeiro precisa identificar que tipo de pleito é, do que nós estamos falando, né? Qual a origem que ele pode ter e qual o tipo de causa. Então, para minimizar, diferentes pleitos vão ter diferentes providências para serem evitados. É importante, né, fundamental, ter uma administração contratual efetiva e presente, porque sem administração contratual não se evita nada. O importante, e eu pelo menos considero como um objetivo, é o contrato. O contrato tem uma figura, tá certo? Que as partes, seja contratante, seja contratada, tem que ter a visão clara de que o contrato precisa ser executado e chegar a um fim, para que ele cumpra o objetivo dele. Então, quando a gente fala de evitar pleitos, a gente está falando de ter uma gestão contratual, uma administração contratual, tá certo? Fazendo os registros contemporâneos, fazendo as comunicações, mesmo que não se saiba o que vai acontecer. Mas se você documentar e registrar tudo, você com certeza está evitando ou está minimizando os efeitos de possíveis pleitos. Muito bem, bem lembrado, Luiz. Bom, e caso ocorra e seja justo essa reivindicação, exista total boa-fé aí na relação, como devem ser as tratativas internamente na contratante? O que a contratante deve proceder para que esse pleito siga, né, seu caminho normal aí de avaliação? Em primeiro lugar, ela precisa analisar o que é pleito, quais são esses pleitos, de uma maneira isenta, né? Não pré-julgar, não se predispor e achar que o pleito está errado. Se a contratada está apresentando, o mínimo que você pode ter de respeito profissional é analisar esse pleito, né? Esses pleitos. Então, verificar qual é a fundamentação, tá certo? Verificar, né, é uma palavra um pouco forte, né, se ele é justo ou não, tá certo? Se ele estabeleceu o nexo causal, né, entre a causa que a contratante deu razão, tá certo? E qual o efeito? Porque às vezes você tem pleitos apresentados onde a contratada tem efetivamente uma justificativa,
mas ela extrapola e apresenta, como consequência daquele evento, outros efeitos. Então, você precisa fazer uma análise isenta, internamente, verificar quais foram os eventos que a contratada está apresentando e, consequentemente, analisar se o nexo causal foi estabelecido, tá certo? E apurar responsabilidades. Eu dou sempre um exemplo quando a gente trabalha em perícia, tá certo? Você pode ter um evento justificado, um evento que aconteceu, mas os efeitos, a contratada acrescenta ou coloca outros efeitos que não estão ligados àquele evento. Vou dar um exemplo. Ela deixa uma equipe ineficiente, ela deixa a equipe parada por má gestão dela mesma, e às vezes você tem eventos concomitantes ou concorrentes, né? Pode ter acontecido um evento que a contratante deu causa e a contratada, por exemplo, não se mobilizou ou se mobilizou tarde. Então, é preciso analisar, identificar os eventos, ver as consequências, os impactos desses eventos e excluir ou analisar, separando os vários efeitos possíveis desse evento, né? E definir um método para quantificar, né? Você perguntou qual pode ser a tratativa interna. Então, quando você tem um pleito, por exemplo, de improdutividade, de atraso, de cronograma, você aí vai analisar internamente qual é a metodologia mais adequada que você pode utilizar para verificar ou quantificar, e a metodologia que você vai escolher, ela depende principalmente do tipo de registro. Se a gente tem uma obra pequena que não tem RDO, você não adianta fazer uma análise onde você vai procurar a quantidade de horas, homens alocados cada dia, você não tem o registro. Por outro lado, se você tem uma obra que tem RDO, que tem relatório semanal, relatório mensal, você tem mais informações para que você possa analisar esse pleito e verificar as consequências que estão sendo solicitadas. Então, internamente, tem que ser transparente, tem que ser isento também, não pré-julgar o pleito e analisar ele com profundidade. Muito bem. Infelizmente, né, Luísa, talvez você certamente já viu uma situação que eu vou relatar aqui, a contratada, ela joga o preço dela lá embaixo na expectativa de quando ela entrar para a obra, ela possa recuperar aquilo ali com os pleitos. Pleitos que podem ser apresentados aí de aditivos de prazo, aditivos de serviço, retrabalho e outras situações aí que, entre aspas, né, eles vão cavar situações ali, condições ali para poder recuperar talvez aquele lucro que deixou de ter no primeiro instante para conseguir ali agora com os chamados pleitos. O que você vê como boa prática da contratante para evitar que a contratada haja dessa maneira, né? Haja muitas vezes até de má fé para conseguir cavar ali situações de pleito ali e melhorar o seu resultado financeiro dentro do projeto? As providências, a gente volta para aquela primeira pergunta, tá certo? Como evitar o pleito? Então, se a contratante tiver uma gestão cuidadosa, adequada, for ativa, né? Porque às vezes a gente vê também a contratada faz um registro, manda uma carta e a contratante, deixa de lado, não responde. Então, para que você possa se defender e evitar essas medidas, digamos, inadequadas, você tem que fazer a sua parte bem feita. Então, você tem que ter essa gestão, essa administração contratual presente, ser proativo, comunicação. Recebi uma carta, ele está preparando. Então, responda a carta. Se você tem razão, você tem que responder. Então, tem que haver uma comunicação frequente, você cuidar dos registros contemporâneos, tá certo? Então, você percebe, a contratada está deixando de fazer aquilo para depois atrasar, para depois de exigir alguma coisa. Faça você os registros também, tá certo? Contemporâneos. Aponte, olha, aquela frente de serviço estava liberada, você não mobilizou a equipe para atender. Então, seja de boa fé ou de má fé, o contratante tem que ter uma gestão
próxima, tá certo? Presente, para justamente, seja evitar o pleito, ou seja evitar a má-fé da contratada, né? E hoje em dia, né, introduzindo um assunto que você deve ter conversado com o pessoal, você tem um mecanismo que é o Dispute Board, tá certo, né? Que é muito útil para isso, quer dizer, você forma uma comissão, um grupo de 3 especialistas, neutros, independentes, imparciais, que vão acompanhar a obra, tá certo? De modo que, quando surge alguma questão, alguma dúvida, você já tem uma equipe, um grupo, né, conhecedor da situação da obra, que pode dar uma resposta rapidamente. E essa resposta rapidamente, ela é sempre uma resposta válida para a obra seguir. Não quer dizer que ela é definitiva, não quer dizer que ela é final, ela é a melhor solução que você dá naquele momento para o contrato seguir. Vamos dar um exemplo. Você tem lá uma escavação, um serviço. Eu classifico isso como 2ª categoria, como 3ª categoria, usei explosivo, não usei. Se você ficar com esse impasse entre a contratante e a contratada e não fizer a obra vai atrasar. Então, por outro lado, se você tiver reuniões periódicas com esse grupo independente e apresentar o problema para eles, eles vão dar uma solução. Olha, né, estamos falando de uma maneira bem simplificada, tá certo? Vamos classificar como 2ª categoria e vida que segue. Aí, mais para frente, uma das partes ou vai entrar na justiça, ou vai ver qual mecanismo o contrato prevê para a solução de disputa, seja arbitragem ou não, mas a obra seguiu e vai chegando ao final. E você não fica deixando com a pendência. Então, esse é um mecanismo que serve para evitar má-fé e evitar pleitos, né? Porque a gente sabe, né, que variações, mudanças sempre acontecerão, né? Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Muito obrigado, Luiz. Nós ficamos muito agradecidos aí com as suas palavras, sua experiência. Caso queira deixar uma mensagem final, comentar um pouco das associações, né? Nós 2 participamos lá da ACE, eu participo aqui do IBAP de Minas também, e a gente tem buscado, junto a essas associações aí, até trabalhos referentes aí à gestão de pleito, né, normas, boas práticas, né, seminários. Então, caso você queira comentar alguma coisa, convidar o pessoal a participar. Eu acho muito importante isso, tá certo, né, que a gente precisa ter educação continuada, né, a gente precisa estar sempre aprendendo, conversando com os colegas, né. Eu sou, como você, diretor da ACE Brasil, que tem uma visão, um objetivo voltado para a engenharia de custos, um pouco para a gestão de projeto, quantificação de pleitos, e também sou diretor do IBAP São Paulo. Você é do IBAP Minas Gerais, eu sou diretor do IBAP São Paulo, que é justamente focado para perícias e avaliações, né? Aí a gente já está tratando quando o problema aconteceu, né? Mas eu também sou membro da DRBF, que é uma fundação internacional que promove justamente o Dispute Board. E isso é muito interessante, porque a briga não é boa para ninguém. A gente tem que prevenir o conflito. Então, eu, né, convido, né, o pessoal a conhecer mais o que é o Dispute Board, a conhecer a ACE. Nós temos uma seção no Brasil muito atuante. Se for o caso da perícia, né, conversar, se associar aos IBAPs regionais, que nós estamos no Brasil inteiro, tá certo? Né? E fazer isso que estão fazendo, né? Continuar aprendendo, conversando e vendo quais são as melhores práticas, né? Eu espero ter contribuído com vocês. Com certeza. Obrigado aí pelo aprendizado e pelas belas palavras aí. Um abraço. Até mais. Pronto. Aí, depois a menina edita lá para nós. Deixa eu parar a gravação.